Bom, o exercício está dizendo o seguinte: calcule a resistência equivalente das associações esquematizadas abaixo entre os terminais denominados por A e B. Bom, eu quero saber a resistência equivalente aqui entre A e B. Isso aqui é uma associação mista. Olha só, saiu um fio daqui, uma parte dele veio para cá. Aqui, esses dois aqui estão ligados em série. Esses dois estão ligados em série. Chegou aqui, o fio dividiu, né? Foi um para cima, veio um para cá e veio esse aqui para baixo. Olha só, esses dois aqui, ó, estão em série também. E eles estão em paralelo com esse. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou resolver esses dois aqui. Né? Vou fazer aqui embaixo. Eu tenho aqui ponto A. Ó, são 3 caminhos, né? 3 caminhos. Esse caminho aqui eu vou juntar esses dois. Vou ter um resistor só. Cheguei lá em B. Esse caminho aqui vai até um certo ponto e vai passar por 5. Tem aqui o de 3, tem aqui o de 5. E aqui embaixo eu vou juntar esses dois e vou ter um único resistor. Em série, como é que eu faço? Somo 7 ohm. Esse aqui não mexeu. Esse aqui não mexeu. E eu juntei esses dois. Estão em série, vale 6 ohm. O que acontece? Eu vou juntar quem agora? Primeiro, eu vou juntar esses dois aqui, ó, porque eles estão em paralelo. Como que eu faço para juntar esses dois? Produto pela soma, porque estão em paralelo e são só dois. Eu vou fazer produto pela soma. 3 vezes 6, 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 3 mais 6, que dá 9. A resistência ali é 2. Então, esses dois aqui vão se tornar apenas um. Vou fazer aqui, ó, ponto A. Saiu esse aqui em cima, que continua sendo 7. E agora, esses dois aqui tornou-se um só, né? Então, tornou-se um só. Esse aqui não mexeu. Esses dois aqui tornou-se um de 2. Esse aqui eu não tinha mexido. 5. E agora? Agora, vou juntar esses dois. Ali está fácil, né? Lá em cima eu não mexi. E aqui embaixo esses dois vão se tornar um só. Está aqui o ponto A. Está aqui o ponto B. Então, em série... peraí, deixa eu colocar lá. Lá em cima tem 7. Estão em série, se eu juntar os dois, 7 também. E agora eu vou juntar os dois. Esses dois estão em... Esses dois estão em paralelo. São iguais. Como que eu acho a resistência equivalente? Pego o valor de 1 e divido pelo número de iguais. Só tem 2, 7 por 2, 3,5 ohm. Então, a resistência equivalente, que foi o que o exercício pediu, é de 3,5 ohm. Ok? A mesma coisa, calcule a resistência equivalente da associação esquematizada abaixo entre terminais A e B. De novo, eu tenho uma associação mista. Como que eu vou resolver? O fio saiu aqui, dividiu. Chegou aqui, dividiu de novo. Aí esse fio que veio para cá se juntou aqui. Então, eu vou começar a resolver por aqui. Ó. Eu vou juntar esses três aqui, porque esses três aqui estão em série. O resto eu não vou mexer por enquanto. Tá? Então, vai continuar tendo o ponto A aqui. Daqui vai ter o de 10. Vai ter o de 40 aqui. Deixa eu só colocar aqui para não esquecer. Aqui está o de 10. Aqui está o de 40. Aí vai vir para o ponto B, né? Ó, esse de 10.
Tem que juntar essas duas aqui com o de 40. Então, juntou aqui. Tem um aqui de 40. E eu juntei esses três, ó. Observe que chegou aqui, ó, o fio veio para o 40 e veio para esses caras aqui. Então, eu vou desenhar um outro aqui, ó, que é o que eu vou achar, né? Esses três aqui estão em série e a resistência equivalente dá quanto? 20 mais 10, 30 mais 10, 40. E agora? Agora, eu vou ter que juntar esses dois aqui. Ah, por que eu não posso juntar os três? Porque, veja bem, olha aqui, o fio que chegou aqui, ó, ele se dividiu e depois ele se juntou aqui. Então, esses dois estão em paralelo. Eu tenho que juntar esses dois aqui, tá? Aí, vamos de novo, ó, ponto A, vou fazer do lado de cá. Ponto A, saiu o de 10 ohm, porque eu não mexi com ele. Aqui veio o de 40. Veio para o ponto B. Vou pegar esse aqui, que está de 10. E agora eu vou juntar esses dois. Juntando esses dois, eu vou ter um só. De quanto, hein, gente? Então, em paralelo, como é que acha a resistência equivalente? Eu pego o valor de um deles e divido pelo número de iguais. 40, quantos que tem iguais? 2. Quanto que dá? 20 ohm. Então, aqui vale 20. E agora? Agora, eu vou juntar esses três aqui, ó. Porque eles estão em série, tá vendo? Quanto que vai dar? 10, 30, 40. Então, eu vou ter ponto A, que vai chegar aqui e vai dividir, e vai voltar para o ponto B. Esse cara aqui vale 40, né? E agora tem esse aqui que eu vou transformar em uma resistência só, de 40. Então, em paralelo, como é que acha essa resistência equivalente? Mesma coisa aqui, né? Ó, são iguais, e se são iguais, a resistência equivalente é pegar um deles e dividir pelo número de iguais. Então, entre o ponto A e o ponto B, 40 dividido por 2, 20 ohm. Então, essa é a resposta dessa aqui, ok? Mais um que pede para achar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, vamos lá. Aqui o desenho já atrapalha um pouco, né? A forma com que foi feito o desenho. Mas olha só, saiu do ponto A, veio para o ponto B. Vamos lá. Do ponto A saiu 3 fios. Esse fio aqui, ó, que saiu, ele veio para cá e se encontrou com esse que foi direto. Então, o que acontece? Esses dois caras estão em série e esses dois estão em paralelo com esse, né? Olha só. Saiu do ponto A, vou fazer aqui embaixo. Saiu do ponto A, 3 fios. Eu vou fazer assim, ó. Ó. 3 fios, né? 3 fios. Esse fio aqui tem um de 3 e um de 9. E eles estão no mesmo fio. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. 3 ohm, 9 ohm. Esse que foi reto, ele se encontrou com esse de 9, tá vendo? Aqui, ó. Então, um foi reto e ele se encontrou com o de 9. Então, pronto, fechei aqui. Esse aqui vale 4. Daqui até o ponto B, tem esse de 7. Tá vendo? Esses dois fios se juntaram e saiu um fio que foi até o ponto B, né? Ó, veio esse fio aqui, veio esse fio aqui. Eles se juntaram e passou por esse de 7. E um fio foi direto de A para B. Então, esse fio aqui, ele foi direto
de A para B. E ele vale 5. Então, esse desenho aqui, ele pode ser escrito dessa forma. E aí fica mais fácil de enxergar, né? Esses dois estão em série, vou resolver eles primeiro. Tem que resolver eles primeiro. Em série, o que eu faço? Eu somo. Então, vai ficar ponto A, vai sair um fio. Aqui vai sair outro fio. E aqui vai sair outro fio para chegar no ponto B. Ó, juntou os dois, como que eu faço? Somo 12. Esse aqui de baixo eu não mexi, 4. Se juntaram e passaram pelo de 7. E esse de 5 aqui, que eu esqueci de colocar aqui, eu vou ter que colocar ele por cima aqui assim, esse aqui é o de 5. E agora? Agora, o que dá para juntar? Dá para juntar esses dois aqui, ó, porque estão em paralelo. Como que eu faço? Produto pela soma. A resistência equivalente é produto pela soma. 12 vezes 4, 12 mais 4. 12 vezes 4, 48. 12 mais 4, 16. 48 por 16 dá 3. Então, esses dois aqui, então, olha só, esses dois fios agora vai se tornar um só, né? Então, eu tenho aqui o ponto A, juntei esses dois, ficou um de 3, 7, e o outro fio, né? Que foi direto para B, que vale 5 ohms. E aqui está o ponto B. Certo? Ó, juntei esses dois, virou um de 3, né? Pegou o de 7. E agora? Quem que eu vou juntar? Vou juntar esses dois caras aqui, porque eles estão em série. E o resultado vai ser ponto A, ponto B. Então, em série é fácil, né? Só somar, vale 10. E esse aqui de baixo, que vale 5. O que eu vou fazer agora? Vou juntar os dois. Que estão em que, gente? Estão em paralelo. Como é que eu acho a resistência equivalente? Produto pela soma. Então, vai ser 10 vezes 50. Desculpa, 10 vezes 5 e 10 mais 5. 10 vezes 5 dá 50 e 10 mais 5 dá 15. 50 dividido por 15 vai dar 3,333 ohm. Então, tudo isso aqui vai virar apenas um resistor. Apenas um resistor de 3,33 ohms. Ok? Nesse aqui está dizendo que entre os terminais A e B, aplica-se uma DDP de 200 volts. Calcule a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Então, quer saber qual é a corrente aqui? Qual é a corrente aqui, aqui, aqui e aqui? Ok? Bom, para eu achar a corrente elétrica em cada uma, primeiro eu vou ter que achar a corrente elétrica total. Ou seja, eu vou ter que calcular a resistência equivalente aqui. Né? Então, primeira coisa é fazer isso. Como que eu vou fazer? Ó, o fio chegou aqui e se separou. Chegou aqui e se separou. Então, primeiro é resolver esses dois aqui. Ó. Estão em paralelos. Não é isso? Se eles estão em paralelo, ó, tá aqui o de 5, aí se separou, tá aqui o de 10, veio para cá, tá aqui o de 5, aí se separou, mas agora eu vou juntar eles, né? Juntei os dois
e o fio se encontrou aqui até chegar no ponto B. Ok? Se eu juntar esses dois, qual é o resultado? São iguais. Quando são iguais, é só pegar o valor de 1 e dividir pelo número de iguais. São 2. 10 por 2 dá 5. Ok? E agora? Eu vou juntar quem? Eu vou juntar esses dois aqui. Estão em série. Como é que eu faço? Eu somo. Então, vai ser 5. Juntei os dois. Deu 10. Esse aqui eu não mexi. Aqui também é 10. Esse 10 mil está aparecendo um 2. Mais 10 ohm. E aqui veio o ponto B. E aqui está o ponto A. E agora? O que eu faço? Vou juntar esses dois aqui. De novo, dois iguais. E cada um vale 10. É só pegar o valor de um deles e dividir por 2. Certo? Então, esse de 5 eu mantenho. Juntei esses dois. Quanto que dá? Pega o valor de 1 e divide por 2. Dá 5. E eu vou juntar os dois. Vai dar uma resistência equivalente. Não preciso fazer, né? É só somar. Dá uma resistência equivalente de 10. Agora eu vou fazer as contas. U é igual a R. Quanto que vale a DDP entre A e B? Foi dado aqui, ó, 200, que é igual à resistência total, que eu achei aqui, 10, vezes a corrente elétrica que eu quero achar. Simplifico um zero de cada lado, a corrente elétrica total é de 2 amperes. O que eu achei? Eu estou dizendo que daqui, ó, ou daqui, tanto faz, mas daqui saiu uma corrente elétrica, aqui tá, ó, saiu uma corrente elétrica de 5, saiu uma corrente elétrica aqui de 2 amperes. Quando ela chegou aqui, ela se dividiu, ó. Ela se dividiu em corrente que eu vou chamar de I1 e corrente que eu vou chamar de I2. Aí eu não vou olhar aqui não, eu vou olhar para cá, ó. Tá vendo que chegou aqui, ó, nesse ponto aqui houve a divisão? Ó, eu vou olhar aqui, ó. Tá vendo? Chegou aqui e dividiu, né? Dividiu. Dividiu quanto? Se você olhar por aqui, você não vai conseguir saber. Então, você olha aqui no seu desenho, ó. Por aqui tem 5, ou tem 2. Quando chegou aqui, ó, olha lá, dividiu, ó. Veio um pouco para cá e um pouco para cá. Mas qual é a resistência de cada um? É 10. Esses três caras aqui, ó, não deu 10, porque eu juntei esses dois, deu 5. E a hora que eu juntei os dois, deu 10. Ou seja, essa resistência aqui, ó, essas três resistências aqui, equivale a apenas uma de 10 ohm. Ou seja, igual a essa. Então, na hora que a corrente chegar aqui, ela vai fazer o quê? Vai se dividir igualmente. Vai vir um para cá e um para cá, porque era 2. Vai vir um para cá e um para cá, né? Eu só vou apagar a minha linha roxa ali. Então, olha, quanto que veio para cá? 1 ampere. Quanto que veio para cá? 1 ampere. 1 ampere passou por aqui. Na hora que chegou aqui, o que aconteceu com esse 1 ampere? Se separou. Se dividiu. Se dividiu de que forma? Igualmente, porque aqui é 10 e aqui é 10. Então, veio para cá 0,5 ampere, veio para cá 0,5 ampere. 0,5, 0,5, se junta dá 1, com mais esse 1 que está vindo aqui, 2 amperes voltou para cá. Tá? Resolvido. A intensidade da corrente de cada um é essa aí. Ok? Vamos lá. Para a associação esquematizada, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B. Tá, então eu quero a mesma coisa que os primeiros, calcular a resistência equivalente. Qual a diferença desse aqui para os primeiros? Olha aqui, ó, esse fio aqui, ó, entre o ponto D e o ponto da junção que vai para B, não tem resistência.
Esse fio aqui, nós dizemos que ele está gerando um curto-circuito entre esses dois pontos. Tá? Curto-circuito é quando você não tem resistor, não tem gasto de energia. Aí só para ficar melhor entendido, vamos colocar esse ponto B aqui, ó, porque não faz diferença ele está lá ou aqui. Então o que acontece? Esse fio aqui, como não tem resistência nenhuma nele, ele está gerando o que nós chamamos de curto-circuito. O que significa isso? Que o potencial elétrico nesse ponto e o potencial elétrico nesse ponto são iguais. Eu posso inclusive vir aqui, ó, e apagar esse D e colocar um ponto B aqui. Porque o potencial aqui, em termos de potencial, o potencial aqui é o mesmo potencial aqui. Esse fio aqui, ele não está tendo gasto de energia. Tá? Então, se aqui for 10 volts, aqui vai ser 10 volts. Se aqui for 80 volts, aqui vai ser 80 volts. Então, lá no ponto D, eu posso simplesmente colocar como se fosse um ponto B. Né? Porque o potencial aqui é igual, em termos de potencial, eles são iguais. E eu vou resolver o exercício a partir daí. Só que eu vou mudar e modificar esse exercício. Modificar o desenho, né? Eu vou reescrever, melhor dizendo, o desenho. Ó, eu tenho aqui o ponto A e eu vou colocar aqui o ponto B. Aí o que acontece? Ó, do ponto A para o ponto B estão indo dois fios, ó, porque esse ponto B e esse ponto B são iguais. Ó, de A, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, para ficar mais fácil. Vamos colocar que o ponto A está aqui. Do ponto A saiu esse fio para o ponto B e saiu esse fio para o ponto B. Tá vendo? Saiu esse fio direto para o ponto B. Vou colocar aqui, ó. Ele vale 6. E esse aqui também, ó. Do ponto A para o ponto B saiu outro de 6. Vou colocar ele aqui também. Agora vamos para esse aqui, ó. O fio que saiu do ponto A vai para o ponto C. E do ponto C saiu dois fios, ó. Ambos estão indo para onde? Para o ponto B. Então o ponto C está antes de chegar em B. Tá? Ele está antes de chegar em B. Ó, saiu um fio de A, vou colocar mais para cá, foi até o ponto C, né? Ó, saiu de A, foi para o ponto C, vale 4 ohm. Deixa eu apagar esse pontinho que eu fiz aqui. Deixa eu voltar para a caneta. Do ponto C, o que aconteceu do ponto C? Saiu dois fios, ó. Saiu esse e esse, até chegar no ponto B, porque eu tenho dois pontos B. Saiu dois fios, então do ponto C saiu dois fios, ó. Ó. Saiu dois fios e foi lá para o ponto B. Certo? Saiu dois fios, eles se juntam lá no ponto B. Tá? Esse aqui vale 4, esse aqui vale 4. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Quando sai daqui, vai dois pontos para cá, vai um ponto para cá e um resistor para cá. Um fio para cá, desculpa, e um fio para cá. Porque olha só, como o potencial aqui é igual aqui, né? Então eu tenho dois fios saindo do ponto C e indo para o ponto B. Né? E foi o que eu fiz, ó. E aí eles se juntam lá no ponto B. Eu não vou juntar no ponto B, senão vai ficar esquisito. Eu vou juntar aqui e ir para o ponto B. Ó. Então, esse circuito aqui, ele vira isso. Né? E agora eu vou resolver ele. Eu vou resolver como? Olha só, esses dois caras estão em paralelo. Esses dois caras aqui estão em paralelo. E aí, o que acontece? Vamos fazer aqui. Vou juntar esses dois aqui, vai virar um fio só, né, gente? Vai virar um fio só. Ponto A, ponto B. São dois resistores iguais, como é que eu faço? Pego o valor de 1 e divide pelo número de iguais. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui eu não mexi. Continua tendo 4 ohm. E esses dois aqui estão em paralelo. Iguais, pega o valor de 1 e divide pelo número de iguais. 4 por 2 dá 2. E agora? Agora eu vou juntar esses dois aqui.
estão em série, não é isso? Se eles estão em série, eu vou ter isso aqui. Aquele de 3 lá em cima, que eu não mexi. E agora eu vou ter esse aqui, que dá quanto? Dá 6. Né? E agora eu junto os dois que estão em paralelo. E se eu juntar os dois em paralelo, não são iguais, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Produto pela soma. 3 vezes 6, 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6 dá 9. 18 por 9, 2 ohm. Então, juntando esses dois, entre os pontos A e B, existe uma resistência equivalente de 2 ohm. Ok? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é esse raciocínio que eu tenho que ter. Né? O curto-circuito, basicamente, ele fala isso. Esses dois pontos. Então, aqui é como se eu dobrasse. Né? Imagina que isso aqui fosse uma folha de papel. Ó. É como se eu viesse e dobrasse ela na diagonal. Né? Se eu dobrar ela para cima, esses caras vão ficar em paralelo e esses caras vão ficar em paralelo, como aconteceu aqui. Ó. Tá? Então, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas é esse raciocínio que eu tenho. Ok? No circuito elétrico representado abaixo, a corrente no resistor de 6 é 4 A e no de 12 é 2 A. Nessas condições, a resistência R e a tensão U valem respectivamente. Então, eu quero saber qual é o valor dessa resistência e qual é a diferente potencial em todo o circuito. Bom, esse aqui está bem mais fácil que o anterior, hein? Olha só, eu sei que está saindo uma corrente elétrica daqui, que eu não sei quanto que é. Quando essa corrente elétrica chega aqui, ela se divide, vem uma corrente elétrica para cá e uma corrente elétrica para cá, né? Ela se divide, mas na hora que ela chega nesse ponto aqui, ela se junta. E está dando 4 A, olha só. Então, saiu daqui 4 A. Porque está passando aqui 4, e porque juntou, está passando 4, então saiu 4 de lá. Significa que saiu 4 A e tem 2 A vindo para cá, quanto que vai estar vindo aqui para baixo? Os mesmos 2 A. Ou seja, se aqui em cima tem uma resistência de 12, esses dois caras aqui tem que ser 12 também. Porque para a corrente elétrica se dividir igualmente, ó, saiu 4, veio 2 para cá, para quanto está vindo para cá? 2 também. Então, se as correntes elétricas são iguais, significa que as resistências são iguais. Se aqui é 12, esses dois juntos têm que dar 12. Então, quanto que vale R? Quer fazer continha? 3, porque está em série eu vou somar, né? 3 mais R tem que dar 12. R é igual a 12 menos 3, 9 ohm. Pronto, resolvido. Agora, como que eu vou fazer para achar a diferença de potencial total? Você pode fazer o que? Achar a resistência equivalente, né? Então, o circuito que eu tenho, agora que eu já fiz tudo isso aqui, eu vou apagar ali, tá? Então, eu sei que aqui tem um de 12. Não apagou não, espera aí. Eu sei que aqui tem um de 12, né? Um único resistor aqui de 12, que eu juntei eles, né? Ó, então, deixa eu trocar aqui. Então, aqui tem um de 12 ohm, né? Porque os dois juntou, virou um só. Então, eu tenho esses dois caras que estão em quê? Estão em paralelo. Junta eles. Vai ficar apenas um resistor de quanto? Pega o valor de 1 e divide por 2. Então, aquele circuito lá, ele vai ficar assim, ó. Tem esse resistor aqui de 6, que eu não mexi com ele. Eu juntei esses dois, ficou um resistor só também. E mais um resistor ali. Quanto que deu aqui mesmo? 12 e 12 é apenas um de 6, outro de 6. E aí eu vou para o ponto D. E agora eu junto esses três.
Fácil, né? É só somar. 3 vezes 6, 18 ohm. Ah, e qual a corrente que está passando por ele? Qual é a corrente? 4 amperes. Como que eu faço para achar a diferença de potencial total? U igual a R. A resistência é 18, a corrente é 4. 18 vezes 4, 72 volts. 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes 8, 32, 72. Então a resposta é resistência igual a resistência igual a 9 e voltagem igual a 72. 9 e 72, está aqui. Letra E, ok? Último exercício. Seja o circuito representado na figura abaixo. Está aqui, ó. Uma bateria de 20 volts e um circuito elétrico aqui. Né? Qual a potência dissipada pelo resistor R2? Qual é a potência dissipada aqui? Bom, como que eu acho potência? Tem 3 jeitos de achar potência. Π, U ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado. Eu não tenho o valor da resistência, então não dá para usar nem esse, nem esse. Olha só, está saindo daqui 0,8 ampere. Chegou aqui, veio 0,4 ampere para cá. Quanto vai vir para cá? Se tem 0,8, passou 0,4 lá, aqui embaixo vai estar passando a mesma coisa, né? 0,4. Significa que esse cara aqui vale 16 ohm. Só que lá é R1, né? Não é R2, é R1. Mas beleza. Então vale 16 ohm. Né? Mas tudo bem. 0,4, 0,4, juntou, voltou a ser 0,8 ampere. Passou por aqui 0,8 ampere. Chegou aqui, essa corrente se dividiu, veio 0,3 para cá, significa que aqui para baixo veio 0,5 ampere. Bom, a única coisa que eu tenho então é a corrente elétrica. Eu não tenho a resistência, eu só tenho a corrente elétrica. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou nessa equação aqui, ó. Ah, Emerson, mas se você for nessa equação, você precisa da voltagem. Vou. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar quanto de energia que esses dois caras consomem, quanto de energia que esse cara consome, para usar a energia restante aqui, ó. Tá? Porque tem 20 volts. Se esses dois aqui gastar 5 e esses dois aqui gastar 10, 5 mais 10 dá 15. Quanto que sobra? Sobra 5 para esses dois. E aí eu consigo achar a potência dissipada. Porque tendo a corrente, tendo a voltagem, eu consigo fazer. Então o caminho é esse. E eu sei que é mais ou menos esse caminho por causa da origem, ó. É da Olimpíada Brasileira de Física. E eles têm essas questões assim, de raciocínio mesmo. Né? E aqui, ó, 20 volts, como não tem como eu calcular R2, o único caminho é esse. O que eu vou fazer? Eu vou achar quanto de energia, qual foi a queda de potencial que esses dois causou, qual foi a queda de potencial que esses dois causou para poder usar aqui. Como eles estão em paralelo, a queda de potencial é a mesma, né? Porque numa associação em paralelo, todos são submetidos à mesma voltagem. A mesma coisa acontece aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto de energia foi gasto aqui, tá? Como que eu vou fazer isso? U é igual a R. Posso pegar qualquer uma das duas resistências, vou pegar aqui embaixo, 16, vezes a corrente que está passando, 0,4, 16 vezes 0,4 dá 6,4 volts. Né? Então, aqui
esses dois caras causou uma queda no potencial de 6,4, vou apagar aqui, tá? Só para eu poder colocar. Olha só, era 20, esses dois aqui consumiu 6,4. 20 menos 6,4 significa que nesse ponto aqui eu vou ter 13,6 volts, porque 20 menos 6,4 dá 13,6 volts. 13,6 volts chegou aqui. Quanto de energia que esse cara consumiu? U é igual a R. Qual é a resistência dele? 14. Qual é a corrente elétrica? 0,8. 14 vezes 0,8 dá 11,2 volts. Tinha 13,6. Esse aqui vai lá e consome 11,2. Sobrou quanto? 13,6. 13 menos 11. Sobram 2. Tira 0,2. Fica 2,4 volts. Né? E esses 2,4 volts é o que sobrou para esses dois caras aqui, né? Para consumirem. Pediu para achar a potência dissipada aqui embaixo, e aí eu falei que eu ia utilizar essa equação, então eu posso fazer agora π. A corrente que está passando por esse resistor é 0,5 e a voltagem em cima dele é 2,4. Isso implica que a potência dissipada por ele é 1,2 watts. 1,2 watts, letra E. Resolvido, ok?